Números 21. Nós continuamos falando sobre cura. E hoje eu quero falar. Você vai gostar agora, não? O Senhor vai curar a gente hoje aqui de duas questões importantes. Eu já falei sobre abuso. Falei semana passada sobre rejeição. Hoje eu quero falar uma palavrinha. Se você for curado, irmão, ser curado do abuso é extraordinário. Ser curado da rejeição é extraordinário. Está dando ainda coisinha. Mas ser curado desse ponto que eu vou falar com vocês aqui hoje, sua vida muda demais. Porque, olha só, é profundo. O abuso vem de alguém para você. Sim ou não? Alguém foi o abusador, o causador de sentimentos, de questões internas dentro de você. A rejeição também vem de alguém. De um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma pessoa, de um pastor, de uma igreja. Então também vem de alguém. O que eu vou falar com vocês hoje não é sobre o que vem de alguém, é o que sai de você. Pegou? O que será que o pastor vai falar? Porque muitas vezes nós achamos que todas as feridas que nós vivenciamos, todas as dores, as mazelas, as questões que nós vivenciamos, é sempre culpa do outro. Mas há uma questão que você precisa entender que é culpa sua. Eu quero falar que você vai ser curado hoje de toda reclamação e murmuração. Deus vai nos curar hoje de toda reclamação e de toda murmuração. Você conhece algum murmurador? Não olha para o lado agora. Você conhece alguém que reclama demais? Não olha para o lado também. Tem gente que quase faz assim, ó. E você não tem noção, mas tanta reclamação quanto a murmuração, ela pode levar você a ficar dando voltas. Então hoje o Senhor quer curar você. E quando eu entendi, guarda isso, quando eu entendi que reclamar não muda nada, quando eu entendi que murmurar não muda nada, gente, a minha vida mudou. E o que eu falei para você, parte de você, não tem a ver com Deus, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com ninguém, tem a ver com você mesmo. Porque a reclamação sai de você, a murmuração sai de você, irmão. E se você for curado disso, meu irmão, sua vida muda. Vamos lá, quem aqui gosta mais de frio? Levanta a mão. Frio, gosta mais de frio, levanta a mão bem alto. Você passou Rexona lá, não vai te abandonar agora. Quem gosta mais de calor? Levanta a mão. Quem não gosta de nada? Eu não gosto de nada. Mas vamos lá. Nós temos as nossas preferências, sim ou não? É normal? Claro. Normal, você preferir calor. Nossa, passou o calor, tá? No frio. Então, não, são gosto de cada um, irmão. Como o encontro de casais ontem, aqui é a diferença. Aí, normalmente, um que gosta de frio casa com um que gosta de calor. E é terrível, irmão. Conversa com um casal para você ver. Um é calorento, o outro é friolento. Mão do céu. Irmão, você não tem noção. Eu dou risada na sala pastoral aqui. Por que Deus não coloca dois que gostam do frio de uma vez? Juntar, né? Aí juntam, gosta de calor, frio. Tudo bem, normal. É normal sermos diferentes, termos gosto diferente. O que não é normal é você encarar as diferenças com murmuração e reclamação. Quem murmura vai ficar estagnado. Quem reclama vai ficar estagnado e vai fazer da vida um peso. Bom, a vida ela já é pesada e nós tornamos ela mais pesada ainda. Quando você se reclamar, mudasse, irmão, eu ia ser o primeiro a ficar reclamando. Que sol quente! Sai daí, sol! Que frio! E tá o calor. Então, beleza, irmão. Então, se a minha reclamação mudasse alguma coisa, eu ia falar para você, comece a reclamar. Agora eu te pergunto, qual foi a reclamação da sua vida que você fez? Ou qual a murmuração da sua vida que você realizou?
Que mudou alguma coisa? Teve alguém que já viveu essa dádiva de reclamar e já mudar assim? Nossa, mudou. Você usou uma varinha de condão, deve ser. Mas não tem como. Se eu reclamar do meu cabelo, vai mudar? Não vai. Vai reclamar do meu cabelo não sei o quê, eu quero pentear pra cá, não adianta. Eu aprendi a fazer que nem eu saía, não reclamar. Né? O papo não reclama, olha o que é. Então, pastor, mas o que é a reclamação? A reclamação é a ação ou efeito de contradizer, de queixar-se, de protestar. E a murmuração é o ato ou efeito de murmurar, né? É um rumor infundado, um boato, um falatório. Quando nós vivemos nesses dois sistemas de reclamação, porque você reclama de situações e você murmura de situações e de alguém. Deus quer curar você de toda essa língua peçonhenta. Hoje toda língua peçonhenta vai cair por terra em nome de Jesus. Irmão, precisamos entender a dosagem certa. Por exemplo, quem aqui já tomou aquele negocinho que pinga, remedinho lá, dipirona? Quem já tomou dipirona? Vamos lá. Vou perguntar para quem sabe. Patrick, no seu peso, Patrick, quantas gotas tem que tomar de dipirona? Sabe mais ou menos? Para quem sabe, 80, né? Nossa, por favor, ao pressentir os sintomas, o médico deve ser consultado, né? Vamos esquecer o que o Patrick falou. Na verdade, pastor, essas coisas o senhor tem que perguntar para a mulher. Verdade. Pastora Débora, no seu peso, quantas gotas tem que tomar? No peso do Azaf, quantas gotas dá para ele? No máximo 30. Vou perguntar para outra mulher. Mãe Saira, quantas gotas de dipirona a senhora toma de repente? 45. E quando a senhora coloca para Nicole, já está no 40. Já está ficando velhinha, então, já está ficando velhinha, está chegando na idade, e assim, beleza. Então, Ju, quando você entrega para o Manu, quantas gotas você coloca para o Manu? 23. E se você der 80 gotas do Patrick para o Manu? Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Remédio é veneno? Remédio é veneno? Não, mas na dose certa. Se você aplicar os 80, se o Patrick tomar os 80, para ele tudo bem. Mas se pegar os 80 do Patrick e dar para o Manu, vai trazer algumas questões, sim ou não? Então não é a questão de remédio ou veneno, é a dosagem que você aplica. Então, quando você sabe tratar uma situação para resolver uma questão, parece reclamação para o outro, mas na verdade vai trazer uma questão de resolução. Você aplicou uma fala com sabedoria, houve dosagem certa, e a casa, o casamento, os filhos vão desfrutar de cura. Mas se você usar com o seu marido de uma dosagem errada, vai trazer veneno, ou vice-versa. Então, ou você entende com que a sabedoria faz você ouvir e falar com dosagem certa, tira todo o sentido de reclamação da sua língua, tira todo o sentido de murmuração da sua língua. Isso muda não só a sua vida, isso muda seu dia, isso muda o dia das pessoas que estão do seu redor, porque pensa um negócio complicado é lidar com um murmurador de forma diária, alguém que reclama de tudo e de todos. Isso não muda a vida de ninguém, isso não muda uma empresa, isso não muda uma igreja, isso não muda o casamento. Irmão, reclamação e murmuração não muda nada. Existem problemas que estamos enfrentando que não é culpa de pastor, de igreja, de fulano, de beltrano, é culpa nossa, porque nós não usamos de dosagem certa. Se há dosagem, há sabedoria, se não há dosagem, há veneno. Então hoje toda reclamação, toda murmuração vai cair por terra em nome de Jesus, e a sua casa vai ser um ambiente de glória. A sua casa vai ser um ambiente de paz. A sua casa vai ser um ambiente de transformação. Então, consegue colocar a linguinha para fora assim? Coloca o dedinho nela. Eu abençoo.
a minha língua, em nome de Jesus. Vocês não fizeram, irmão, desobediência. Desobediência é um problema. Vamos lá, não, agora vamos lá na língua já. Eu abençoo a minha língua em nome de Jesus. Tem irmão que não fez desobediente. Só Jesus, Senhor, queima toda a desobediência. Vou pregar semana que vem sobre desobediência, amém? Vamos lá. Números capítulo 21. Fala bem assim. Versículo 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Ao longo da vida, o caminho vai nos levar a nos angustiarmos com algumas questões e algumas situações. Gente, se eu tivesse dinheiro na minha vida seria maravilhosa. Eu converso com gente rica, irmão, que está passando um problema gigante. Então o problema não resolve o seu dinheiro. Você não conhece, pastor. Você também não conhece a minha. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui na terra, nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Fastio, o que é fastio? Eu tenho aversão a este pão. Já estou com nojo deste pão. Olha que peso. Olha aqui, eu vou ler com você. Tem alguma outra versão aí? NVI, por exemplo? Tem? Consegue colocar NVI aqui? Vamos lá. Tá, a ACF é a minha leitura aqui. Conseguiu? Show? Quando você muda isso, irmão, muda algo dentro de você. E se mudou algo dentro, muda algo fora. É extraordinário. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água. Já estamos fartos desta comida miserável. Pesado, né, gente? Pesado. Então, na minha versão aqui, eu estou fastio. Eu estou com aversão. Estou com nojo deste pão tão vil, tão miserável. Gente, é muito peso. É muito peso. E as crianças muitas vezes têm esse costume. Irmão, se eu falasse com o papai, o que tem hoje de comida? Arroz, irmão, vamos por um exemplo, não tinha carne. Hoje tem arroz, feijão e língua. Aí eu até falei esses dias, alguém falou assim: mas língua é gostoso, pastor. Eu falei: língua. Minha língua, não língua de boi. Minha língua, é o que tem, arroz, feijão e língua, né? Papai tratava o nosso coração, mamãe tratava o nosso coração para nós não sermos murmuradores ou crianças que vivessem reclamando de tudo e de todos, né? Então é miserável isso que eu tenho, porque a reclamação, a murmuração tem o poder de desqualificar o que você tem. Vou falar de novo. Quando nós somos pessoas que vivem em reclamação, que vivem em murmuração, isso tem o poder de desqualificar tudo que eu tenho. Tem o poder de desqualificar minha esposa, meu esposo, meus filhos, meu trabalho, minha igreja. Consegue entender? Então, ele desqualifica tudo que você tem. Você consegue olhar para aquilo e desqualifica, desconfigura tudo aquilo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Pode voltar na ACF lá. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Eu vou orar por você no final deste culto, irmão. Aleluia. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que tem sido picado olhar para ela. Hoje nós vamos olhar. Hoje uma haste vai ser levantada, nossos olhos serão levantados, e hoje todo espírito de reclamação, de murmuração cai por terra, porque você não tem noção da destruição que isso tem causado na sua vida. E Moisés fez uma serpente de metal
e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Então quero falar sobre isso contigo nessa noite. Mas, antes de falar, tem outros textos, depois eu vou ler contigo aqui. Nós sabemos que o povo ficou por 430 anos no Egito, ok? Sim ou não? Quem que clamou para sair de lá? O povo. Eles estavam sendo assolados, eles estavam vivenciando coisas lá terríveis. Levantou-se um governador, um rei, um faraó que não conhecia José e começou a pressionar o povo. E levou aquele povo à oração, ao clamor. Então, eles saírem do Egito é a resposta da oração. Eles saírem do Egito é a resposta de um clamor. É um Deus tão bondoso que foi lá e levantou um Moisés para chegar e viver tudo o que viveu para libertar aquele povo. Deus usa as igrejas, os pastores, irmão, para tirar tanto carrapicho de ovelha, mas o que depois vira murmuração e reclamação. Por quê? Porque vivem situações que Deus permite muitas vezes para tratar o nosso coração. Deuteronômio fala bem assim, que Ele nos levou ao deserto para provar o que estava dentro do nosso coração. Tem coisa que Deus leva você a viver, irmão, para ver o que tem dentro aí. Se tem gratidão ou se tem reclamação, se tem adoração ou se tem murmuração. Tem coisa que Deus permite para ver como você reage. Aquele povo então clamou, Deus livrou aquele povo, irmão. Aquele povo está cantando, aquele povo está glorificando, aquele povo está feliz. Nós saímos daqui e eles saíram ricos daquele lugar, irmão. Saíram de uma forma extraordinária daquele lugar, como cumprimento de uma palavra da parte de Deus. Mas na primeira situação do Mar Vermelho tem reclamação, mas lá vai Deus e abre o Mar Vermelho. Deus é muito paciente. Eles cantam o hino da vitória, agora estão lá, Miriam e tal, estão dançando, só maravilhas. De repente, eles começam a andar um pouquinho mais, eles se esquecem do que Deus fez, e eles falam, estamos com fome. Cara, vamos para o texto? Olha o que alguns textos dizem com você. Vamos lá, pega a sua Bíblia. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Verso 4. Números 11, verso 4. E o vulgo que estava no meio deles vem a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros e das cebolas. Cebola, gente, pelo amor de Jesus, né? Lembrar de cebola. Deus faz algo grandioso, estou lembrando de cebola. Não dá para entender. E dos alho. Oh, gente. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Não, Deus está provendo o maná. Deus, eu quero comida, eu quero comida, eu quero comida, eu quero pão, eu quero pão. Aí Deus vai, tome pão, comer até se fartar. E o que é isto? A palavra maná, que é isto? Eles comem, eles desfrutam, eles cantam, mas depois do mesmo maná que eles estão adorando, agora estão dizendo: estou enjoado disso aqui. Eu estou lembrando do alho, do pepino, da cebola, dos melões. Eu tinha lá no Egito, lá nós tínhamos nossos sepulcros, podemos ter morrido por lá. Morrer escravo? Olha o que eles estão dizendo. Reclamação, murmuração. Um pouquinho mais. Olha o que diz Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículo 2. Êxodo 16, verso 3, perdão. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque por que nos tende trazido a este deserto, para matar de fome a toda essa multidão?
Irmãos, quando Moisés envia 12 espias para vigiar a terra, 10 volta falando que a terra é boa, mas que não tem jeito, tem gigante lá. Só 2 volta falando que a terra é boa, a terra é grande, e o Senhor falou que ia nos dar, e Ele vai nos dar. Mas é uma questão tão profunda, que todos aqueles que reclamavam, aqueles que sempre tem um porém, sempre tem uma questão, não desfrutam da terra prometida que Deus tem. O deserto, até do lugar que Deus tirou eles do Egito para a terra prometida, era dias para chegar lá. Mas devido à murmuração e à reclamação, eles estão dando volta no deserto. Você não consigo entender, mas eu preciso te falar que a reclamação, a murmuração tem o poder de levar você a ficar andando em volta. Você fica circulando as mesmas situações, você fica vivendo os mesmos cenários, mas está difícil, pastor. O senhor não entende, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não compreende a situação que eu estou no momento. Mas eu pergunto para você: o que adianta reclamar? O que adianta murmurar? Ali, como nosso irmão aqui falou na palavra ofertória, você tem fé ou não? Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai realizar. Não murmura, não questiona, não reclama, adora, porque enquanto você adora, Deus muda os ambientes. Deus pode pegar você e tirar você daqui de um tempo de escassez para um tempo de bonança. Mas se você reclamar, Deus deixa você mais tempo naquela prova, para te ensinar um pouco mais a ser grato de todas as maravilhas que Ele já fez na sua história. Reclamar não vai mudar a questão, murmurar não vai mudar a situação. Então hoje toda peçonha vai cair por terra em nome de Jesus, e você vai ser livre, você vai ser grato, e a gratidão vai levar você a ter um coração em Deus, a meditar na sua palavra, que levará você a ter fé, que levará você a continuar, e que levará você a viver grandes coisas. Consegue entender? Que a forma com que você reage aos desertos da vida leva você a passar mais tempo nele ou menos tempo nele. Eu pergunto: o deserto que está passando hoje, está fácil ou está difícil? É gostoso passar em deserto, sim ou não? É gostoso passar em deserto, sim ou não? Irmão, e deserto não tem tempo favorável aqui, porque de dia é muito quente, e de noite é muito frio. Eu falei aquela questão do frio, do quente. Irmão, eu não me importo, se estiver quente, amém. Se estiver quente, eu coloco uma roupa mais leve e segue o fluxo. E se estiver frio, pastor? Se estiver frio, eu pego blusa, para mim não é uma questão de preferência, não vai mudar nada. Eu falar: ai, nossa, que podia ter passado já esse frio. Não vai mudar nada. Se tiver calor ou muito frio, para mim depende. Eu tenho vida, eu tenho ar para respirar. Eu vou louvar o Senhor no frio, eu vou louvar o Senhor no calor. Ai, nossa, faz tempo que não chove, não. Nossa, faz complicado. Ai, Senhor, manda chuva. Ai, Deus manda chuva. Ai, não para de chover. Ô Senhor, pode parar essa chuva já. Para, pelo amor, não consigo. Nossa, ficando mofa já parei da minha casa. Jesus, é muita água. Já tá bom demais. Nós estávamos em Salto, e lá uma dificuldade gigante de água. Mas chegando 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, a água já vai parando lá. É racionada a água lá, irmão. É limitada a água lá. Nós temos coisas até fartar, irmão, e ainda reclamamos. E ainda murmuramos. Você mora numa cidade abençoada. Ai, pastor, mas não tem Burger King. Coloca combustível nesse carro e vai encher a paciência lá dos caras em Sorocaba. Ai, não tem McDonald's. Vai em Boituva. Irmão, é 45 minutos, 50 minutos. Você está lá comendo, não reclamou. Olha que beleza. Ah, não tem shopping, que maravilha. Pega o carro, coloca o combustível, vai pro shopping passear. Se tiver shopping aqui, você falava: ai, shopping ruim, fraco. Nunca
tá bom, sempre tem reclamação. Ah, pastor, eu queria morar na cidade grande. Aí quando tá na cidade grande, tá todo aquele trânsito. Ah, esse trânsito que eu não aguento mais, pelo amor de Jesus. Eu queria morar no interior, que é mais calmo. Imagina Deus olhando lá do céu, mas assim, irmão, ainda bem que eu não sou Deus, irmão, senão eu fulminava assim, ó, desgraça. Eu ia falar um negócio, mas vou segurar. Não, tem horas, sinceramente, você conversa com algumas pessoas, dá vontade de fazer o que Paulo fez. Eu entrego Alexandre, esse cara, na mão de Satanás. Dá vontade, Emineu e Alexandre, não entrega, pelo amor, não aguento mais esse cara, não. Bom, tem pessoa que eu tenho vontade de fazer o que Paulo fez. Eu só não falo, Senhor, só a tua graça me basta. Olha para as ovelhas difíceis e falo, Jesus, o Senhor que viu isso aí? É joio. Aí Deus fala, não mexe não. Mexe não. Eu queria que você fosse pastor por uma semana, irmão. Por que por uma semana? Porque você pegar pelo menos 3 cultos como pastor. Porque só um dia, um culto, vai, nossa, pastor, preguei, nossa, assim a fogo pegou. Ei, pegar 3, vem aqui, vem. Ouvi 3 murmuração todo dia, vem. Nossa, irmão, ainda bem que a igreja não tem RH, porque os pastores estariam pedindo conta todo fim de semana. Não tem pão, Deus dá pão, mas reclama. Ah, não tem água, nossa, como não tem água, pelo amor de Deus, acabou a água. Aí Deus fala, não filho, bate na rocha, bateu na rocha, irmão, tomando aguinha assim lá o povo. Eles foram caminhando e vendo Deus fazer cada detalhe. Não há problema em pedir, a própria palavra fala, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. O que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Não há problema em você conversar com Deus, mas há um grande problema quando você leva tudo na sua vida com o sentido de reclamação. Reclama se a comida está fria, reclama se a comida está quente demais. Reclama se o esposo está muito bravo. Agora vou aproveitar eu quando de casais de ontem. Reclama, meu esposo é bravo demais. Aí pega um esposo que é palhaço, meu esposo é um palhaço demais. As coisas, a gente vai lidando com a vida, vai lidando com as pessoas que nos cercam, sempre com o sentido de reclamação, como se nós fôssemos padrão de perfeição. Se você fosse um padrão de perfeição, você podia reclamar, mas você não é. Agora imagine se as mesmas reclamações que você faz do outro, o outro fizesse de você. Então, reclamação não muda o ambiente, pelo contrário, ele transforma o ambiente em um lugar de desgraça. A reclamação tem o poder de colocar uma nuvem, irmão, escura. E não é aquela chuva seródia, temporânea, não. É uma chuva, irmão, de relâmpago e trovão. E assusta a gente, coloca medo na gente. E as pessoas começam a se esconder. O nível da sua entrega em Deus, no sentido de confiança, de esperar, de saber lidar, vai levar você a ter uma casa de paz, uma casa tranquila, ou uma casa que não dá vontade de ficar 2 minutos dentro dela. Mas linguiça de novo, pai. Agradeça por ter a linguiça. Mas ovo frito de novo, pai. Pelo amor de Jesus. Mãe, eu frito ovo lá em casa lá. Aleluia, glória a Deus. Terra lamaia. Ah, essa roupa de novo é o que eu tenho, cara. Deus me vestiu. Ô cabelo, viu? Pelo amor de Deus, tô no pente lá. Não vai. Ô cabelo ruim. Vou falar algo para vocês. Uma pessoa um dia falou para mim sobre isso. E reclamando do cabelo. Eu cheguei para ela, vem aqui um pouquinho. Eu quero orar para você. Pode orar, pastor. O que foi? Senhor, que ela fique careca no próximo banho. Que todo o cabelo da cabeça caia. Em nome de Jesus. Pastor, para com isso. Eu falei, mas você acabou de reclamar do cabelo. Se é liso, se é cacheado. Irmão, se é liso que é cacheado, se é cacheado que é liso. Irmão, ai, pelo amor de Jesus. Eu não sirvo para ser Deus, não. Nem para pastor eu sirvo. Eu não sei, Deus falou assim, vou colocar um espinho na carne sua, você vai ver só. Aí a nossa vida vai caminhando sempre no sentido de nada tá bom. Tá tudo ruim. Tá tudo
Nada está como eu esperava. Meu trabalho não está como eu esperava. Meu casamento não está como eu esperava. Tá, você está fazendo o que para mudar esse ambiente? O que você faz para mudar o ambiente do seu casamento que não tem trazido conforto para o teu coração? O que você faz para que o seu trabalho, que muitas vezes é um lugar difícil, o que você faz para aquele ambiente se transformar num ambiente de transformação sobre a sua história? Aquele povo reclamou por não ter pão. Pão veio, reclamou depois de novo porque era muito pão. Aí reclamou porque não tem água. Agora Deus dá água, agora reclama e começa a lembrar das coisas lá de trás. Do pepino, cebola e vai. Aqui no texto que nós lemos em Números, não, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão. Então, peraí, não dá para entender, não tem lógica esse versículo, está lá em Números 21:5. Não tem lógica, porque se eles estão falando que não tem pão, como que eles estão falando que esse pão é miserável? No mesmo versículo, na mesma reclamação, que eles estão dizendo, aqui nós não tem pão, aqui nós não tem água, mas esse pão miserável, Números capítulo 21, verso 5, esse pão miserável que tem na minha frente aqui, mas acabou de falar que não tem. Você conseguiu entender que a murmuração deixa invisível aquilo que você carrega? A murmuração tem o poder, irmão, de transformar invisível tudo aquilo que você tem. E tudo aquilo começa a ficar invisível, começa a ficar desprezível. Você começa a desprezar. Você começa a rejeitar. Você não sabe por que a vida não anda. É essa. Está andando em círculos. A casa não muda. O ministério não muda. A vida não anda. As finanças não andam. O casamento não anda. O ministério não anda. Eu não me encontro. O que eu faço? Um conselho para você: pare de reclamar. E pare de reclamar de pequenas coisas. Toalha no chão. Tem toalha para se secar. Mas de novo mijou aqui fora do vaso, desgrama. Já falei onde tem que fazer o xixi aqui. Eu já orei por crianças e por pais que falaram: pastor, não está conseguindo fazer as suas necessidades. Ora. Imagine se toda reclamação que você faz, Deus fala: então tá bom, vou fazer isso aqui. Então, pum, Deus vai e corta. Você ia ver, irmão, o que ia acontecer. Vai educando, ensinando, instruindo em sabedoria. A palavra certa no tempo exato, irmão, é como maçã de ouro em vaso de prata. Está lá em Provérbios. A palavra dita no tempo exato, ela traz qualidade para o seu dia a dia. Pastor, você não tem reclamação? Tem coisa que eu não gosto, mas reclamar para alguém não vai mudar em nada. Então eu fico quieto, eu me guardo da minha insignificância, fico em paz e eu procuro a Deus o que eu posso fazer para mudar isso. Se eu não conseguir, eu vou continuar vivendo da mesma forma, porque não vai mudar em nada eu reclamar, eu murmurar. Eu vou procurar mudar aquele ambiente através da sabedoria em Deus, tendo a paz, tendo o domínio próprio, tendo a longanimidade, tendo a benignidade, tendo a mansidão, porque eu sei que os frutos do Espírito têm poder de transformar qualquer ambiente que eu estou inserido. O sol pode estar escaldante, mas eu não vou reclamar dele, porque tem pessoas aqui do lado que eu não posso ver o sol. Aqui, ó. Só atravessar a rua, irmão. Pergunte se algum morto aí está reclamando do sol. Não tem. Eu tenho certeza que se você conversasse com ele, se Deus permitisse ele levantar pelo menos por 5 minutos, você ia ver que os mortos falam: nossa, o sol é gostoso de ver, hein, cara. Porque dependendo do lugar que ele estivesse, no paraíso, ele fala assim: lá está melhor. Ou se ele estiver lá embaixo, fala: rapaz, você não sabe o que é ser quente, velho. Você consegue entender que quando você para analisar a vida com uma outra ótica, com outro olhar, você consegue ver, como a mensagem de ontem, você consegue ver graça em meio a tanta desgraça. Você consegue ver amor e unidade em meio a tantas situações, porque pessoas são falhas, pessoas têm seus usos, seus costumes, têm as suas manias,
e está tudo bem. Cada um é de um jeito. O que eu não vou é viver desse jeito. E esse povo murmurou contra Deus. Deus enviou serpentes ardentes que picaram aquele povo, irmão, e você nem percebeu, mas no dia a dia serpentes também têm nos picado, com os seus venenos, com as suas falácias, levando você a reclamar, a murmurar, porque a reclamação sempre começa de um, e de repente você nem percebeu, mas toda a casa está reclamando. A reclamação sempre vai começar de... A igreja nunca vai começar no motim, vai sempre começar por uma pessoa. Não gostei da palavra de hoje, e eu chego e converso com o Patrícia, não gostei da palavra de hoje, e aquela reclamação, murmuração vai partindo para o outro, vai partindo para o outro, você nem percebeu, mas a serpente ardente está picando vocês, e vocês estão vivendo em ambiente de morte. Aquele povo começou a morrer, porque a murmuração leva pessoas à morte. Agradeça a Deus pelo chuveiro que você tem, pela cama que você dorme. Eu tinha um colchão que eu dormia de um jeito, irmão, eu acordava sempre no buraco que tinha nele, irmão. Alguém já dormiu naquele colchão, irmão, que você usou tanto tempo, que ele já se moldou a seu corpo? Esse era o meu colchão. Dormia aqui em cima, acordava no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma, e tudo travado. Se você está com o colchão assim, que Deus te dê um colchão novo, em nome de Jesus. Mas enquanto Ele não der, que o Senhor te dê graça para enfrentar isso. Troquei o colchão, mas não reclamei daquele que eu tinha. Mas e aqueles que estão dormindo em cima de tábuas? Aqueles que estão dormindo em cima de tapetes? Aqueles que estão dormindo, que estão fazendo de travesseiro, né, o próprio braço? Estão usando uma blusa, uma roupa para colocar. Ah, só tem arroz e feijão, seja grato. Tem a calabresa, seja grato. Eu lembro do tempo que de repente faltava tudo, mas de repente tinha um mingau lá, ou de repente tinha o feijão com farinha. Você não tem noção do que é ser grato ao Senhor. Você não tem noção do que é viver o cuidado de Deus. Tem farinha, é o que tem. Tem a farinha, Deus, obrigado. Mas eu sei que o Senhor pode fazer mais. Eu sou grato por aquilo que eu tenho, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu estou aqui vivenciando hoje. Eu sei que o Senhor tem. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. Eu vou ser grato. O tempo está difícil, não está fácil, Senhor, mas eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Mas eu não vou levantar uma fala de reclamação. Eu não vou levantar uma fala de murmuração. Eu não vou murmurar contra Deus que Ele me abandonou quando eu mais precisei dEle, não. Ele está comigo em todo o tempo. No tempo de bonança Ele está comigo. No tempo de escassez Ele está comigo. Deus é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele vai me fazer deitar em pastos verdejantes. Ele vai me guiar às águas tranquilas. Talvez a água não está tranquila, talvez os pastos não estão verdejantes, mas Ele é o bom pastor e vai te conduzir daqui a pouquinho a esse pasto que você vai desfrutar. As serpentes picaram aquelas pessoas e muitos começaram a morrer. Talvez algumas coisas estão morrendo. Pastor, eu estou vivo. Mas seus sonhos já morreram? Sua esperança já morreu? Seus desejos já morreram? A serpente já picou, que tem muita coisa morta dentro de você. Mas de repente aquele povo clamou, e eu quero convidar você a clamar hoje. Porque se tem alguma coisa morta aí, é porque você deu acesso em algum ponto para reclamar da tua esposa e do teu esposo, para reclamar do teu filho, para reclamar do teu pai com a tua mãe. Eu quando vejo alguém reclamando, irmão, que eu tenho vontade de fazer, peraí, então resolvo facinho daqui. Comigo, irmão, é 6 ou 6. Eu ia falar o negócio que vocês falavam lá, mas eu nem lembrei, então vai no 6 e 6. 6 ou meia dúzia, vou falar então aqui. Aquele povo foi picado e muitos começaram a morrer. Eles clamaram ao Senhor. E Deus vai falar para Moisés: Moisés, faça uma serpente. Levante de uma haste. Aí vem aquela fala que nós falamos na ceia. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então as pessoas estavam morrendo. E de repente, o que picou elas? Serpente. O que foi levantado? Uma serpente. Ai, Jesus, como que Deus faz as coisas, meu irmão. Ali ele faz uma serpente ardente. E Moisés fez uma serpente de metal e colocou sobre uma haste. E todos que olharam para a haste que ia. Pode subir os músicos aqui. Todos aqueles que olharam para a haste foram curados. Porque tiraram os olhos e olharam para quem realmente importava. Eles foram curados. Nessa noite eu não quero. E a serpente lá no deserto é uma representação do Cristo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Cristo foi levantado. Você não pegou? Eu vou explicar. Todo aquele que olhar para Cristo, o crucificado, este será curado, restaurado, transformado. Olha para Jesus e seja curado. Olha para Jesus que não reclamou da cruz, que não reclamou da coroa, que não reclamou da bofetada, que não reclamou da lança, que não reclamou do abandono, que não reclamou da traição, que não reclamou de nada, e ainda disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É por isso que foi dado a ele o nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo. Olha para ele. Não há reclamação que permaneça quando você olha para ele. Vocês já ouviram o testemunho daqueles homens que fizeram a paixão de Cristo? Que quando até mesmo ele fez o personagem, ele se converteu, de viver todo aquele cenário. O Barrabás no filme se converteu quando o olhar de Jesus ali representado. Como não viver este cuidado de Deus, igreja? Pastor, mas está difícil. Eu sei que está. Era como se Deus olhasse para você e falasse assim para você: eu sei que dói. Eu sei que está difícil. Está complicado, está doendo. Mas Ele vê, Ele enxerga, Ele está quieto. Mas Ele pode fazer. E Ele quer fazer. Tire o seu olhar do problema, o seu olhar da situação. Olhe para Cristo. Com Ele está a solução. Hoje eu te chamo para olhar para Jesus. E quando você olhar, será curado e restaurado. A sua casa exatamente neste momento eu estou a visitar. Eu estou lá a entrar. E no seu trabalho, se hoje você entender e olhar para mim, eu vou te dizer: fique tranquilo, logo vou fazer algo grande, inexplicável. Mas tem que ter adoração, tem que ter joelho no chão, tem que ter louvor, adoração, tem que ter gratidão, joelho no chão. Eu vou ver a situação, vou movimentar a cura, a restauração, transformação.
hoje eu posso fazer, se você crer.